Nem assinei, que relato. Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja entre nós. Vamos iniciar a nossa manhã de hoje. Eu sempre falo que o dia lindo de sol, mas eu também falo que dia lindo de chuva, adoro esse tempinho. Olha, e as bichinhas também adoram, né? As plantinhas do nosso quintal. Então, que Jesus possa nos abençoar, que tenhamos uma boa reunião. Então, como eu sempre falo, nós temos o nosso primeiro momento é a divulgação da nossa casa e do movimento espírita. Nós temos aqui na nossa casa várias coisas acontecendo, mas antes eu gostaria de conferir com vocês o celular, quem tiver com celular, que possa estar desligando, colocando no modo silencioso, porque a gente sabe que o celular já faz parte da nossa vida, mas tem momentos que a gente precisa dar um tempo, né? Então a gente pode estar prestando mais um pouquinho de atenção nos nossos estudos. Então, a nossa reunião de hoje, nós teremos o nosso irmão Guilherme, né, para nos trazer os estudos. E o nosso irmão Guilherme, nós já estamos estudando já tem um tempinho, a partir de hoje, no mês de agosto, nós temos o nosso tema de hoje, culpa. O que será isso? Será essa culpa, né? Será que a gente tem que... É isso, Guilherme? Bom, está escrito aqui, Guilherme. Eu fiz um estudo. Tá. Tá. Isso. Fácil. Isso aqui a gente resolve. Acho que eu fiz. Então, nós temos vários trocado, temas interessantes. Inclusive, nós temos um tema no dia 17, que não será um tema só, será um seminário, né? E esse seminário aí a gente está muito feliz. Por quê? Não que a gente não esteja feliz toda vez que a gente vem aqui estudar, mas nesse seminário nós teremos convidados o nosso irmão Eduardo Araújo e Maria de Fátima Miranda, lá da Rádio Rio de Janeiro. Para quem assiste, né, os debates aí, a gente vai ficar aqui assim muito empolgado, né, com esse seminário. E eles vão nos trazer o tema empatia e comunicação não violenta. Então a gente precisa estar estudando melhor esses temas. Então nós vamos estudar aí com a Maria de Fátima Miranda e com o Eduardo Araújo. E durante todo o mês nós teremos vários temas interessantes. No dia 20 nós teremos auxílio com a nossa irmã Enir Neves, humildade no dia 24, no sábado, com o nosso Guilherme. E vamos ter a duplicada de Guilherme aí. E tolerância com a nossa irmã Bárbara Dutra. E finalizando no mês, com o dia 31, oração com o nosso irmão Lauro de Carvalho. Então, esse seminário vai estar acontecendo na nossa casa, dia 17 de 9 às 12 horas. Tá? Porque o seminário a gente sempre aumenta um pouquinho, estende um pouquinho o tema, e a gente não vai ter EJA, lógico, que aí depois a gente vai ter o debate, vai ter perguntas, resposta, né? Porque a gente sempre fica aquelas dúvidas, a gente aí joga para ele. Dia 17 de agosto. Agosto. É do 8, Então, no dia 17 do 8, nós temos aí esse nosso seminário. Então, vai estar acontecendo bem legal também, tá? E a gente sempre fala aqui dos nossos estudos, tem acontecido bastante, a gente está com um grupo bom de estudantes de EJE, todo sábado, nesse horário de 10h40, 10h45 até meio-dia, e nas terças-feiras, 19 horas, nosso EJE. E às quintas-feiras, esses dois grupos, que é 19h20, que é o Livro dos Espíritos, e de 20 às 21, o Estudo da Mediunidade, também está muito bom. E a gente sempre fala do jovem, né? A gente tem aqui, nosso grupo ainda não tem jovem nenhum, mas na espiritualidade com certeza tem, né? Primeiro e terceiro sábado do mês, e nossa evangelização das crianças, tá? Então a gente fica muito feliz com todo esse movimento acontecendo, e a gente sempre fala da doação de casca de legumes, de frutas, quem puder trazer pó de café, casca de ovo, para a gente colocar lá na nossa composteira, que é nosso jardim lá, tá bombando, como diz o jovem, né? Lindo demais. As meninas têm cuidado bastante, junto com o grupo aí da jardinagem, então tem ficado muito bonito. A nossa casa realmente está show de bola. Então a gente vai fazer a leitura da página, que é do livro Fonte Viva, ditada Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, a lição número 147.
Refugia-te em paz. Há muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Isso está em Marcos, no capítulo 6, versículo 31. O convite do Mestre para que os discípulos procurem lugar à parte, a fim de repousarem a mente e o coração na prece, é cada vez mais oportuno. Todas as estradas terrestres estão cheias do que vão e vêm, atormentados pelos interesses imediatistas, sem encontrarem tempo para a recepção de alimento espiritual. Inúmeras pessoas atravessam a senda, famintas de ouro, e voltam carregadas de desilusões. Outras, muitas correm as aventuras sedentas de novidade emocional e regressam com o tédio destruidor. Nunca houve no mundo tantos templos de pedra como agora para as manifestações de religiosidade e jamais apareceu tamanho volume de desencanto nas almas. Parece o dia de hoje, né, gente? A legislação trabalhista vem reduzindo a atividade das mãos como nunca. No entanto, em tempo algum surgiram preocupações tão angustiosas como na atualidade. As máquinas da civilização moderna limitaram espantosamente o esforço humano. Todavia, as aflições culminam presentemente em guerras de arrasamento científico. Avançou a técnica da produção econômica em todos os setores, selecionando o algodão e o trigo para intensificar-lhes as colheitas. Mas, para os olhos que contemplam a paisagem mundial, jamais se verificou entre os encarnados tamanha escassez de pão e vestuário. Aprimoram-se as teorias sociais de solidariedade e nunca houve tanta discórdia. Como acontecia nos tempos da permanência de Jesus no apostolado, a maioria dos homens permanece no vai e vem dos caminhos, entre a procura desorientada e o achado falso, entre a mocidade leviana e a velhice desiludida, entre a saúde menosprezada e a moléstia sem proveito, entre a encarnação perdida e a desencarnação em desespero. Ó, meu amigo, se adotastes efetivamente o aprendizado com o Divino Mestre, retira-te a um lugar à parte e cultiva os interesses de tua alma. É possível que não encontres o jardim exterior que facilite a meditação, nem algum pedaço de natureza física onde repouses do cansaço material. Todavia, penetra o santuário dentro de ti mesmo. Há muitos sentimentos que animam há séculos, imitando em teu íntimo o fluxo e o refluxo da multidão. Passam apressados de teu coração ao cérebro e voltam do cérebro ao coração, sempre os mesmos, incapacitados de acesso à luz espiritual. São os princípios fantasistas de paz e justiça, de amor e felicidade, que o plano da carne te impõe. Em certas circunstâncias da experiência transitória, podem ser úteis, entretanto, não vivas exclusivamente ao lado deles. Exerceriam sobre ti o cativeiro infernal. Refugia-te no templo à parte, dentro de tua alma, porque somente aí encontrarás as verdadeiras noções da paz e da justiça, do amor e da felicidade reais, a que o Senhor te destinou. Graças a Deus. Então, com esta página, vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais, aqueles que nos auxiliam, que estão sempre conosco, pacientes, tolerantes, nos dando a oportunidade das tarefas. Agradecemos, Senhor, pelo dia de hoje, por este momento reflexivo que aqui viemos buscar em Tua casa, Senhor. Que o nosso irmão Guilherme seja amparado, intuído, para trazer esta fala de hoje, Senhor, pautada em Teu Evangelho de luz.
que possamos nos sentir fortalecidos e amparados, que possamos estar juntos em nossa caminhada evolutiva, ajudando uns aos outros, nos dando a mão, nos orientando por estas páginas que nos dão sempre os ensinamentos, com o teu evangelho de luz, em cada momento, Senhor, de reflexão que tivermos. Abençoe-nos, Senhor, nesta manhã, nos dando força, coragem e entendimento. Que a tua paz e o teu amor seja para com todos nós, encarnados e desencarnados, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Assim eu passo a palavra ao nosso irmão Guilherme. Graças a Deus. Graças a Deus. Seja bem-vindo. Então vamos lá. Hoje o tema é culpa. E é do livro Pensamento e Vida. Então, começar, como sempre, lendo aqui, né, o trecho na verdade, o texto, né, um texto de uma página só. Então, quando fugimos ao dever, precipitamo-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso com múltiplas manifestações, impondo-nos brecha de sombra aos tecidos sutis da alma, e o arrependimento, incessantemente fortalecido pelos reflexos de nossa lembrança amarga, transforma-se num abscesso mental, envenenando-nos pouco a pouco e expelindo em torno a corrente miasmática de nossa vida íntima, intoxicando o hausto espiritual de quem nos desfruta o convívio. A feição do ímã, que possui campo magnético específico, toda criatura traz consigo o halo ou aura das forças criativas ou destrutivas que lhe marca a índole no feixe de raios invisíveis que arroja de si mesmo. É por esse halo que estabelecemos as nossas ligações de natureza invisível nos domínios da afinidade. Operando a onda mental em regime de circuito, por ela incorporamos, quando normalmente desalentados, os princípios corrosivos que emanam de todas as inteligências encarnadas ou desencarnadas, que se entrosem conosco no âmbito de nossa atividade e influência, projetando as energias dilacerantes do nosso próprio desgostos ante a culpa que adquirimos. Quase sempre somos subitamente visitados por silenciosas argumentação interior, que nos converte o pesar inicialmente alimentado contra nós mesmos em mágoa e irritação contra os outros. É que os reflexos de nossa defecção, a turvelinharem junto de nós, assimilam de imediato as indisposições alheias, carregando para a angústia de nossa alma todas as mensagens inarticuladas de revolta e desânimo, angústia e desespero, em autênticos rebelados sociais, famintos de insulamento ou de escândalo, nos quais passamos a dar pasto à imaginação virulada pelas mórbidas sensações de nossas próprias culpas. É nesse estado vegetativo que, martelados pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios, atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica, enredando corpo e almas nas teias da enfermidade, com a mais complicada diagnose da patologia clássica, a noção de culpa, com todo o séquito das perturbações que lhe são consequentes, agirá com os seus reflexos incessantes sobre a região do corpo ou alma correspondente ao tema do remorso de que sejamos portadores. Toda a exerção do dever a cumprir traz consigo o arrependimento, que, alentado no espírito, se faz acompanhar
de resultantes atrozes, exigindo, por vezes, demoradas existências de reaprendizado e restauração. Cair em culpa demanda, por isso mesmo, humildade viva para o reajustamento, tão imediato quanto possível, de nosso equilíbrio vibratório. Se não desejamos o ingresso inquietante na escola das longas reparações, é por essa razão que Jesus, não apenas como mestre divino, mas também como sábio médico, nos aconselhou a reconciliação com os nossos adversários, enquanto nos achamos a caminho com eles, ensinando-nos a encontrar a verdadeira felicidade sobre o alicerce do amor puro e do perdão sem limites. Então, aqui ele fala, né, que quando a gente foge do nosso dever, nós nos precipitamos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso com as múltiplas manifestações, impondo-nos nas brechas das sombras aos tecidos sutis da alma, que nos impõe brechas, né? Então, acho que todo mundo aqui, em algum momento, alguns mais, alguns menos, alguns talvez nem nessa vida, mas mesmo que um pouquinho, às vezes a gente sente culpa, né, do que a gente fez. E quando a gente faz isso, a gente rumina aquela situação, né? A gente volta lá várias vezes e vê onde a gente errou. E a culpa, né, ela tá ali para nos direcionar, de fato. Ela não é algo que não deveria existir, porque deve existir. A gente deve, por alguns segundos, perceber que fez algo de errado, né? Ou alguns minutos, mas ela só é um sinal de alerta, ela não é uma boa companheira para a gente, né? Isso aí já me sempre fala aqui. Então, assim, ela é um ótimo despertador, mas a gente não pode ficar preso a essa culpa para sempre, né? De uma forma que a gente não se desvencilhe com ela. E a gente tem esse sentimento, né? Ele nasce, como está lá escrito lá no Livro dos Espíritos, né? Que onde que está as leis divinas, né? Estão escritas na nossa consciência, a gente acessa isso, mesmo que inconscientemente, a gente sente, né, quando errou. Mas se a gente sente quando errou, a gente pode ter aí alguns movimentos, né? Um é fingir que não errou, outro é perceber que errou e redirecionar o caminho, e o outro é pior ainda, né? Que os dois, porque na verdade não leva a gente a lugar nenhum, que é se estar naquela culpa e se acorrentar a ela de uma forma em que ela não nos leva nem a se regenerar, né? Nem a, de fato, perceber ali o que nos levou às correntes ali, né, do erro. E muitas vezes, quando a gente faz isso, a gente começa a ruminar esse sentimento, como ele diz aqui, né, a gente vai abrir brechas intensas e muito, né, a gente tem um halo ali em volta da gente, né, o nosso magnetismo mental ali, o nosso fluido mental, os nossos pensamentos vão trazer para a gente entidades que vão viver como verdadeiros punidores, né? A gente tem lá, se eu não me engano, é o livro Libertação, que tem o Gregório, que ele se intitulava como um executor da justiça divina. Então ele pegava aquelas criaturas que, de fato, tinham suas culpas, né? Elas emanavam ali, porque a gente faz isso enquanto encarnado. Enquanto desencarnado faz isso com maior intensidade, né? A gente não consegue bloquear, e a gente, enquanto estamos aqui, né? No plano espiritual também conseguimos fazer isso. No trabalho, cumprindo os nossos deveres, nós, né, lavamos, vamos dizer, nossa alma ali, a gente consegue colocar melhor, né, melhores energias, um halo melhor estruturado para fora, né, emanar isso melhor, porque a gente está cumprindo o dever, né? Porque essa culpa, ela vem
quando a gente não cumpre os nossos deveres, né? E aí pode ser o nosso dever do trabalho, pode ser o nosso dever sentimental. Então Deus nos chama a trabalhar em vários campos, né? E o cumprimento do dever é uma prova, né, da nossa humildade. Mas muitas vezes a gente não segue essa humildade, né? A gente não cria, não desenvolve a humildade que deveria ter, que é cumprir o nosso dever como o Pai decidiu que deveríamos cumprir. Então, muitas vezes a gente decide caminhar para um outro ou de uma outra forma, né? Não é à toa que Jesus diz, né, que o jugo dele é suave, né? Que o fardo é leve. É isso ou é o contrário? Eu sempre troco, mas tem mais ou menos o mesmo sentido, mas é isso, né? Então, quando a gente cumpre o nosso dever, quando a gente segue as leis que nos são trazidas, a gente passa a não sofrer como deveria, né? Como deveria, quando a gente sofre quando se desvia do caminho. E a gente, às vezes, vamos dizer assim, se coordena a si mesmo, a gente decide que é uma boa, né, agir da nossa forma, com a nossa ideia ali, muitas vezes por orgulho, né? Às vezes a gente sabe que o certo é agir daquela forma, a gente fala, não, meu orgulho não me deixa agir desse jeito. E às vezes algo pior se desenrola dali e a gente passa a viver, né, algo de culpa. Quantas vezes aí, é lógico, isso é principalmente para os homens, né, ali, mas acontece também com as mulheres. Às vezes a gente está ali num momento de briga, né, algo bem comum hoje em dia, as brigas no trânsito. As pessoas vão brigar no trânsito, né, e aí, às vezes é algo bobo, que você poderia até deixar para lá, às vezes nem vai precisar de um reparo, às vezes o impacto ali nem causou nenhum dano, mas aí um começa a discutir com o outro e por orgulho, né, às vezes vai mergulhar na culpa de agredir alguém fisicamente, verbalmente. Às vezes acontecem até, né, assassinatos com isso, porque a pessoa age para, né, envaidecer seu orgulho ali, seu egoísmo muitas vezes também leva a gente a fazer isso. Então às vezes a gente está mais egoísta, pega algo para si que não deveria, ou não fornece para o outro o que ele poderia ter, que a gente poderia, né, fornecer por mero egoísmo, às vezes por orgulho, né? Então, quando a gente entra nesses momentos, depois a nossa consciência nos cobra. Será que a gente fez aquilo certo? Ainda mais a gente, né, que tem um papel de educação, seja como pai, professor, expositor, né, que mal ou bem a gente não está aqui para educar assim, mas para trazer o conhecimento, e alguém vai julgar. Então, enquanto eu estou falando aqui, pode estar alguns membros da minha nuvem de testemunhas, encarnados e desencarnados, que vão olhar e vão falar, mas você não age assim no seu dia a dia, né? Quando falar de qualquer tema. E depois vai ter aquela cobrança, né? Às vezes essa cobrança não chega expressamente, às vezes o espírito não chega lá e te cobra, ou a pessoa, mas aquela onda mental, né? Ela é transferida para você, né? A gente absorve os pensamentos que são direcionados ali para a gente. A gente sabe disso. Às vezes a gente está num ambiente que a gente sabe que não é bem quisto ali, e as pessoas jogam aquelas ondas mentais e você sente. Então, também para as cobranças, né? E os espíritos às vezes vêm cobrar, né? Esses cobradores do passado, a gente não precisa ter só a nossa própria culpa, né? Eles mesmos vêm e trazem para a gente e trazem para a gente o que a gente fez com eles, e isso cria na gente um sentimento de culpa, né? Assim como, por exemplo, o Paulo, né? Naquele livro Paulo e Estevão, fica bem claro, né? Quando ele age contra o Estevão, ele age num sentimento só de cumprir o dever? Não, tem também, né, o que ele entendia como dever, mas muitas vezes ele age pelo orgulho. As piores, assim, se ele cumprisse o dever, reprimindo ali, só, né, o que ele entendia como dever,
aquilo estaria num nível, mas quando ele entende que ele tem que agir mais, isso entra, né? Que ele vai ter uma discussão com o Estevão lá na Casa do Caminho, e o Estevão está só cumprindo o dever dele de fato, né? Só fala sobre Jesus e tal, e o outro desafia, e o Estevão, que não era como ele, né, um doutor da lei, né, acaba deixando ele se sente humilhado, ele se sente atacado no próprio orgulho, aquilo desencadeia nele um sentimento, né, em que ele tem que esmagar os outros. Isso é a falta de humildade, né, que é o orgulho. E aí ele começa a agir e ele traz uma série de desgraças para a própria vida. E mesmo ali no momento da morte, né, o Estevão fala para ele que não está chateado, entrega a irmã, fala que ele poderia se casar com a irmã, que a irmã poderia se casar com ele sem problema nenhum, porque ele era bom, estava fazendo aquilo, né, só por cumprir a lei ali as leis judaicas da época e tudo mais, e ele, por orgulho, resolve que não vai ficar com ela, né, e depois ela acaba adoecendo, desencarna, e aí, quando ele cai em si, né, e vai procurar, ele já nem tem mais essa chance. Então, o orgulho, por diversos momentos, o destrói, né? Esse orgulho de raça, de tudo, essa falta da própria humildade, faz com que ele entre ali num sentimento de culpa, né? Porque às vezes a gente fala, né, quem não leu assim, o livro, acha que ele passa de um momento para o outro, né? No estalar de dedos, né? Que ele começa como que ele vira ali do perseguidor do Sinédrio para um bom cristão. Mas não, ele sente a culpa. E mesmo tendo encontro com Jesus, Jesus dizendo, né, que ele é escolhido para levar a palavra ali, ele sente a culpa. E a culpa é um pulso transformador. Mas assim como uma centelha, né, que pode fazer o bem ali, uma chama que pode aquecer, né, que pode limpar um lugar, que pode destruir algumas coisas ruins, né, algumas pragas que afetam uma região, ela pode causar um incêndio. Então, às vezes ela é um incêndio para a nossa alma a nos corroer. Então, quando a gente entra, né, ou aparentemente até oposto assim, ela também pode ser o gelo que vai nos congelar. Então, às vezes, a gente se petrifica ali, a gente se congela e deixa de agir por culpa. Então, às vezes, naquele momento, a culpa nos corrói tanto que a gente deixa de agir até para desfazer o nosso erro. Que às vezes, naquele momento inicial, é ir lá e pedir desculpa. E falar, não, me desculpa. Ou agir prontamente, né? Que é o caso do Públio Lentulus, né? Que ele, por orgulho, né, ele sente a culpa, mas o orgulho deixa ele travado também. Então, é algo que trabalha junto ali, né? Ele, culpado por algo, por orgulho, não age como deveria, então alguém acaba preso, ele não vai tratar pessoalmente por orgulho, e com isso ele traz uma série de desgraças para a própria família ali, para si, porque alguém, né, ele cria um espírito de vingança para si, e todo o desenrolar do caso, de fato, inicialmente tem ali uma centelha da sua própria culpa e do seu orgulho que não o fez ir lá se desculpar pessoalmente ou agir, né, com a caridade que deveria. Porque ele até entendia que aquele rapaz era culpado e ele, como, né, executor da lei, ele deveria, né, tratá-lo, mas ele entende, né, a Lívia convence ele a perdoar, ter caridade ali também, ele, acho que o amigo dele também, então ele acaba, agora eu não lembro bem da história, mas enfim, ele não vai para não ficar mal, né, por causa da posição dele, e acaba desenrolando um plano de vingança em que o filho dele é sequestrado e tudo mais, e ele sofre.
Ele reconhece que foi exagerada essa ofensa, mas não volta atrás. Ele não podia voltar atrás da posição política dele, né? Ele até pede assim por trás dos panos, mas não acaba não conseguindo, né? E de fato ele acha que tudo foi feito, como ele não foi tratar pessoalmente, ele mandou alguém, e às vezes a gente faz isso, às vezes a gente não vai tratar pessoalmente. Tudo bem que muitas vezes alguém intermediando a situação é bom, mas nem sempre quando a palavra sai, né, de uma outra pessoa, sai como deveria sair. Às vezes a pessoa não sente o seu arrependimento, ou não sente a sua benevolência, porque imagina, você olhar, né, às vezes foi você mesmo que jogou a pedra, e aí olha e fala, olha, que coisa horrível que eu fiz, mas ele me perdoou. Queria um outro sentimento, e ele foi lá me perdoar, né? Esses dias, eu nem sei o quanto a história era real, mas esses dias eu vi sobre era uma advogada que falava, né, que um juiz ali durante uma audiência tinha humilhado um advogado que estava começando. Aí ela intercede ali, tenta apaziguar a situação, né, defende o rapaz, na verdade, e no final o juiz vai lá, né, pede desculpa pela ação dele e dá um presente. Eu falo assim, aí você imagina a mágoa que não foi retirada ali, tanto do juiz, que ele pode sentir um pouco de culpa, né, e foi provavelmente isso que o moveu a fazer o certo, né, reconhecer o próprio erro, a própria culpa, mas ele não se congelou naquilo, né? Ele se moveu para ter uma atitude benevolente para com o outro ali, né? Mostrar, falou lá do curso, do que aconteceu, de como ele ganhou aquela gravata, falou que a gravata era importante para ele e deu como presente. Então isso, né, melhora ali a situação. Às vezes não cura totalmente, mas pelo menos o movimento que ele poderia fazer dentro do máximo que ele poderia, ele o fez. E aí a gente vê que muitas vezes isso não acontece. E algumas criaturas, encarnadas e desencarnadas, se prendem a esse momento da culpa e isso atrai os espíritos. Eu posso falar de carteirinha. Quem nunca passou assim por aquele momento de culpa, isso te corrói, né? Tem até pouco tempo, eu falo que eu sou preparado para as palestras. Eu fiz assim algo, falei uma coisa e eu fiquei naquele momento de culpa e a verdade é que isso cresce, né? Isso progressivamente aumenta, porque você fica, então você vai atraindo espíritos que querem te fazer sentir culpado, que gostariam de te ver culpado mesmo, porque às vezes você fez algo contra eles, mas não acordou, não demonstrou sentimento de culpa, ele não sabe que você se mostrou culpado. E isso causa diversos distúrbios ou atrai os vingadores, né? Que esses espíritos que sentem esse sentimento de vingança e querem se vingar do encarnado e vão atrás dele. Então, nesse momento, né, você fica com aqui, você os atrai, mantém essa janela aberta, né, como ele diz aqui. Então, operando a onda mental em regime de circuito, né, todas as inteligências encarnadas ou desencarnadas que se entrosem conosco no âmbito de nossa atividade e influência. Então, a gente projeta essas energias dilacerantes do nosso próprio desgosto ante a culpa que adquirimos. Quase sempre somos subitamente visitados por silenciosa argumentação interior. Então, a gente fica ali argumentando, que se converte em pesar, inicialmente alimentado contra nós mesmos, em mágoa e irritação contra os outros. Porque você também vai ficar o quê? Irritado, né? Porque você está se autodestruindo ali. E nessa autodestruição, você vai ativar seus mecanismos de proteção, você vai estar mais irritado, vai atacar os outros. Ou pode te levar também a um momento de total inação, né? Mas a vida sempre vai nos convidar a cumprir os nossos deveres. E cumprir os nossos outros deveres, muitas vezes a gente vai se alinhar com seres, né, desse plano e do outro, né, do mundo dos encarnados, do plano espiritual, a gente vai se alinhar com esses seres que têm melhores pensamentos
e muitas vezes vão nos ajudar a sair do nosso movimento de culpa, né? E nesse caso aí até do livro Libertação, todos esses seres vão sendo, né, quando eles passam a começar a ajudar um ao outro, né? Na verdade, o mentor, ele vê que tem toda uma trama, né? O Gregório, lá, que é um vingador, ele cria uma trama com vários espíritos para obsidiar uma jovem, e aí o mentor começa a trabalhar ajudando não diretamente a jovem, né, que precisa de ajuda, mas os espíritos que estão no entorno dela. E cada um vai cumprindo uma tarefa, às vezes mínima. E aí, quando ele vai ajudando eles vão se ajudando também, né, por essa aproximação. Então, isso cria algo que desfaz tudo, inclusive né, que estava quase desencarnando uma criança e que entraria em culpa, deixa, né, de fazer e passa a cumprir o seu dever. Então, ele passa a cuidar do menino e eles passam a ser até uma família ali, né? Como o outro não queria, o outro só queria o dinheiro, ele aproveita do dinheiro, ele queria aproveitar, mas cumprindo um dever, né, paternal. Então, às vezes, a realinhar, né, não significa perder as coisas que as pessoas teriam acesso, né? Não é necessariamente abrir mão de tudo, mas é cumprir o dever segundo o que Deus quer, né? E isso às vezes é difícil. E até no livro Ação e Reação tem vários, né, casos em que os espíritos obsessores, né, estão ali no engano, eles usam a própria culpa daquela pessoa, né, a culpa que ela sente para castigar ela. Então criam, né, na cabeça ali do espírito, ali na mente do espírito, né, a imagem dos dragões, dos seres diabólicos perseguindo ela, e usam o próprio arquivo de memórias que aquela pessoa tem dessas figuras, enquanto no plano encarnado, para fazer essa pessoa se sentir mal. Ou tem outros casos, né, onde eles fazem aquele ser se transformar, né, fisicamente num animal, fisicamente mudar a forma do perispírito, ele não se torna um animal de fato, mas fica transfigurado em um animal, porque de fato aquele espírito com o seu sentimento de culpa se sente como aquele animal, né? Então, e a gente também, né? Às vezes a gente vai pensar, eu sou isso, porque eu tive determinada atitude, e vai ficar naquilo. E se a gente não usar o recurso da prece, da oração, para se desvencilhar, ir trabalhar em outras coisas, ser útil a alguém, ser útil às vezes nem a alguém, a natureza, ir lá, vai plantar uma plantinha, né? Trabalhar aí no jardim. Às vezes a gente vai ficar remoendo tanto aquilo que está no nosso pensamento que, de fato, a gente vai acabar se tornando algo pior do que a gente era. Essa culpa vai carregar a gente para lugares que a gente não deveria ser carregado. Então, o ideal é o quê? Que a gente tenha oração, que a gente desvie e que a gente, errando, passe a acertar. Então, meu erro foi esse. Como é que eu conserto? É por isso que Jesus diz aqui, né? Que ele diz, né? Como Jesus disse, como sábio médico, né, nos aconselhou, divino, né, mestre divino, mas também como sábio médico nos aconselhou a reconciliação com os nossos adversários, enquanto nos achamos a caminho com eles, ensinando-nos a encontrar a verdadeira felicidade sobre o sincero alicerce do amor puro e do perdão sem limites. Então, às vezes não, né, sempre, se reconciliar enquanto a gente tem as possibilidades, enquanto a gente ainda está aqui com essa pessoa. Por quê? Muitas vezes a gente, por não se reconciliar no momento, não tirar algo no momento, a gente cria um encadeamento, assim como a gente faz o bem, a gente cria, né, um encadeamento ali, engata vários vagões, a gente também cria, né, ou elos numa corrente, a gente também
pode ir juntando gente que não gosta da gente para trabalhar junto. Isso acontece, né? Tem diversos livros, né, do espiritismo, e também a gente consegue ver isso na nossa vida ou na vida de outros. A gente olha lá uma pessoa que às vezes ela gosta de arrumar um problema, e aí ela vai engatando várias pessoas. Um dia desses eu até vivi isso em um dos meus empregos, assim, onde uma pessoa ela não estava bem e ela foi arrumando inimizade com um grupo de pessoas. E às vezes por pequenas ações. E no final as pessoas, assim, estavam alvoroçadas contra ela. Então a gente vê que isso é uma possibilidade de acontecimento. Às vezes a gente vai agir, né? E vai trazer várias pessoas contra a gente. Na verdade, aconteceu várias vezes entre as crianças, né? Porque eles são... eles agem sem pensar muito nas consequências, né? E se a gente que é adulto já entende as consequências, os menorzinhos, até pelo orgulho que às vezes são incutido neles, eles entendem que eles podem agir, né, que eles têm que preservar o orgulho. Aí, às vezes a gente vai conversar com eles e falam, não, eu vou deixar? Aí eu falo, não, fulano. Aí leva todo um trabalho para conversar, para desfazer aquilo. E às vezes eu mesmo tenho que ver que é melhor deixar passar, né? E tenho que deixar para lá até com eles, comigo, com um colega ou com outro. E alguém também faz isso comigo. Então, o perdão, né, que vem de abrir mão do orgulho, que é ser humilde, né, que a gente tem que perdoar porque o nosso Pai nos perdoa. Então, isso traz para a gente uma abertura, né, para nos livrarmos da culpa que pode surgir por a gente não ter a bênção ali do perdão para com os outros. Então, a gente sempre vê, né, que esse trabalho para não se congelar nas culpas, ele é um trabalho muito importante. E, como eu falei, às vezes a leitura, a retirada, né, do nosso processo mental, do foco na culpa, não é que a gente não vai entender ou não vai assumir os nossos erros, porque às vezes, de fato, não tem como a gente ir lá e solucionar o que a gente fez, né? Às vezes, porque a pessoa não dá abertura, às vezes porque, enfim, as possibilidades momentâneas não nos permitem, mas quando a gente abre mão, né, de se manter naquele momento de culpa que nos congela, e a gente humilde aceita que se aconteceu é porque Deus, que é a fonte maior da sabedoria, permitiu, a gente abre a porta para entender que qual é o próximo passo que eu devo dar, né? O Chico já fala, tem aquela frase famosa ali, né? Eu nem lembro se é dele, se é do Emmanuel, né? Que ninguém pode voltar no passado e mudar ele, mas sempre pode ter um novo começo. Então, que a gente também possa ter e construir, né, um novo futuro, um novo começo, nos desfazendo das nossas culpas por acertar, né? E lembrar que a nossa culpa, né, ela é uma culpa que tudo bem, né? A gente sempre tem aquele indivíduo com que a gente errou, ou perante Deus, né? Perante a natureza, a gente tem as nossas culpas, mas que Deus é quem executa essa justiça. É que Deus é quem deve nos punir e punir a outros, né? Quando a gente também sente que o outro tem culpa. Então, a justiça, ela cabe a Deus, porque só Ele a executa com amor, justiça e sabedoria. Então, a gente vai olhar, vai ver como a gente pode desfazer os nossos erros, mas sabendo que, entre aspas, aí, a punição, né, que na verdade é nos reconduzir ao caminho certo, ela cabe, né? A nossa expiação cabe, quem decide ela é o nosso Pai. Às vezes ele deixa a gente participar, a gente olha ali, porque os espíritos já dizem, muitas vezes a gente vai ser mais cruel, né, do que o necessário, como a gente é com o outro e a gente é com a gente. E por isso que gerar o perdão
para outrem, é gerar o perdão para a gente. Porque se a gente é uma pessoa que não perdoa ninguém, usualmente a gente também não se perdoa. Então, quando a gente começa a olhar para o outro, né, humildemente, perceber que a gente erra, o outro erra, e que a gente está aprendendo, né, mudar essa visão, essa lente com que a gente analisa o mundo, muda como nós enxergamos as nossas próprias culpas. Então, para a gente trabalhar melhor as nossas culpas, é necessário trabalhar o perdão para nós e para os outros, né? Então, gente, obrigado aí a todos pela atenção. Se eu entortei alguma história também, perdão, é que eu lembro e aí depois eu me embolo no caminho, mas a gente tem diversas, né, histórias de como o perdão salvou, né, vários espíritos, várias conexões de amor, né? A verdade é essa, né? A gente tem isso amplamente descrito nas nossas obras espíritas e no próprio cristianismo. Muito obrigado a todos. A gente que agradece, Guilherme, pela sua paciência, né, de estar estudando e trazendo para nós. Mas aí eu estava pensando, quando você está falando, né, a culpa é uma mola propulsora, né, que acaba nos levando a ter, né, uma certa consciência dos nossos erros e da gente pedir esse perdão, né, pedir as desculpas, ela acaba nos impulsionando isso. Porque quando a gente não sente a culpa, a gente acha que não fez nada, né? Ah, tá tudo bem, tá tudo. Mas quando a gente começa a sentir a culpa, meu Deus, aí eu tenho que agir, eu tenho que fazer alguma coisa. É um ótimo despertador. É um ótimo despertador. Se prender a culpa causa muitos danos para a gente. Isso é. Para o outro, para a gente, mais ainda, porque, né, vem todo um contexto por trás, né? Então é muito bom a gente estudar, né? Precisa estudar para estar ciente aí das nossas necessidades, nossos momentos. Eu não falei para vocês, mas está aqui o cartazinho para a gente estudar melhor 2000 anos. O que será que a gente tem para estudar aí, né? Porque a gente leu ali a página, como é atual, né, os estudos. Então a gente vem aqui, assiste no dia 24, às 16 horas, vamos ter um momento diferenciado. Não vai ser pela manhã, vai ser às 16 horas, por apenas R$ 25. Então venham aqui participar conosco aí desse momento aí de revermos, né? Eu já li o livro, é muito bom, né? Então é muito bom a gente refletir sobre tudo isso. Há 2000 anos, o que nós estávamos lá, né, fomentando, e agora estamos aqui nesse momento, e a gente precisa estar junto para estar trabalhando aí esses nossos momentos de culpa, de perdão. Então, venham conosco, tá? Assistir aí a 2000 anos, e a gente vai participar junto aí desse momento muito bom para todos nós. A gente vai agradecer ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais, por nos permitirmos estar aqui estudando, Senhor, a Tua doutrina de amor. Nós temos tantos milênios, tantos momentos de reflexões, mas cada dia é um dia, cada momento é um momento. E estamos aqui, Senhor, com os nossos corações repletos de alegria, de amor, por estarmos, Senhor, novamente recebendo em nossas mãos o Teu Evangelho de luz, que ele possa nos fazer refletir mais e colocar em prática todos esses nossos momentos, junto de nossos irmãos de caminhada. Pedimos, Senhor, a paz, o equilíbrio para todos os nossos irmãos e a humanidade. Pedimos, em especial, Senhor, por aquelas famílias que passaram por esse momento tão difícil que foram na perda dos seus entes queridos através desse desastre que aconteceu tão próximo de nós, que eles possam ter a resignação, as reflexões, Senhor, que sabemos que nada acontece sem a vontade do nosso Pai, mas que precisamos nos fortalecer, Senhor, com essas falas, com esses momentos de paz e de amor que o nosso Pai nos traz através dos estudos, que eles possam sentir o acolhimento, o equilíbrio, para tomar as decisões necessárias por este momento tão difícil que estão passando. Abençoe, Senhor, a nossa casa, a todos os trabalhadores, por todo este momento nosso que estamos recepcionando esses nossos irmãos de outras casas, pelo nosso movimento espírita,
por toda a nossa Baixada Fluminense, pelo nosso Rio de Janeiro, enfim, Senhor, pelo nosso Brasil. Que a tua paz e o teu amor se faça presente em cada lar nesse instante, por cada irmão nosso em sofrimento. Agradecemos a nossa Mãe Santíssima e, acima de tudo, nosso Pai Criador. Possamos encerrar a primeira parte dos nossos trabalhos, envolvendo a todos aqueles que forem para o passe, que eles possam estar recebendo através da água fluidificada e do passe magnetizado toda a energia necessária para o seu refazimento espiritual e material. Abençoe-nos, Senhor, que tenhamos um retorno aos nossos lares, um fim de tarde com muita paz e equilíbrio. Fique em nossos corações, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, a gente sempre fala que o passe não é obrigatório, se ele estiver se sentindo